pessoal, boa noite. Hoje a gente tem o prazer de receber Bruna Ribeiro. Bruna, que é autora do livro Pedagogia das Miudezas, Saberes Necessários a uma Pedagogia que Escuta. Há cerca de uns 2 meses, a Bruna entrou em contato com a Diálogos para falar sobre essa obra, contou um pouquinho, né, do que estava por vir, aí cheia de desejos que essa obra chegasse ao maior número possível de educadores, e a gente sempre com as portas e janelas abertas, agora portas e janelas virtuais, né, a gente acolheu essa ideia e essa obra da Bruna, e juntas pensamos em fazer aqui esse encontro de lançamento da obra, Pedagogia das Miudezas, Saberes Necessários a uma Pedagogia que Escuta. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Boa noite. Boa noite a todas e todos que nos acompanham de casa também. Bem, Bruna. Tudo. Boa noite a Thelma, a Pete, que estão por aí. Hoje, pessoal, estava brincando na tarde, a gente conversou. A Piti, isso. Estão nos bastidores, Bruna. Nós estamos hoje, pessoal, em 4 cidades diferentes. Eu estou em São Francisco Xavier, a Bruna está em Cotia, a Thelma está em Pindamonhangaba e a Piti está em Reggio Emília. A Thelma acabou de chegar de Reggio e a Piti hoje está em Reggio Emília, então Piti e Thelma nos bastidores hoje aqui acompanhando o nosso encontro. E se a gente precisar de um socorro, elas entram por aqui para ajudar. Bruna, seja bem-vinda, querida. A gente teve acesso ao boneco da obra, é uma obra linda. Eu falei que essa obra merece estar nas prateleiras, estar nas prateleiras do maior número possível de educadores e educadoras que trabalham na infância, e aí educadores entendidos como pais, mães, as pessoas que também trabalham na comunidade escolar, muito além dos professores, né, Bruna? Bom, Fabi, queria, em primeiro lugar, aqui, antes de mais nada, dizer também da minha alegria, da minha emoção, da minha honra de poder estar vivendo esse momento que marca, né, o lançamento oficial do livro Pedagogia das Miudezas. Para mim é muito especial que isso aconteça nesse espaço aqui, tão simbólico, tão caro para mim, que tantas provocações importantes traz para as infâncias. Então, queria dizer da minha alegria, agradecer vocês pelas portas abertas e dizer que é bem simbólico, né? Hoje, que marca o início de uma série de diálogos que eu passo a fazer em vários municípios e estados, aí pelo menos para os próximos 3 meses, é bem simbólico que esse diálogo se inicie aqui, nesse espaço. Então, só queria deixar registrado aqui o meu agradecimento e a minha alegria. Fabi, não sei se a Fabi caiu. Fabi? Ela falou mesmo que estava com a conexão um pouquinho difícil. Bruna, estou aqui, a Fabi deve estar se conectando. Voltou. Eu vou aproveitar aqui enquanto a Fabi se conecta novamente. Voltei aqui. Hoje o tempo fechou aqui em São Chico. Vamos lá. Fabi, você consegue? Senão eu faço pode aqui seguir, a pergunta. Thelma. Enquanto a Fabi se conecta ali, temos uma pergunta, Bruna, Você quer que com uma pergunta? Que a gente gostaria muito de fazer a você e de ouvir a relação e importância da escuta e da observação em relação ao cotidiano de uma instituição coletiva. Nós estamos hoje, né? Eu cheguei de Reggio Emília, a Piti está em Reggio Emília, e aí a abordagem italiana da cidade de Reggio Emília, né? Ela traz para a gente assim essa inspiração, né?
E aí a Sem Linguagem das Crianças, de uma forma muito sensível, né, nos propõe, e como você coloca no livro, 100 ouvidos do educador e da educadora. Então, pensando nisso, pensando nesse momento que é essa bagagem que a gente traz, e com certeza você, né, traz aí na sua escrita, fala um pouquinho dessa relação e da importância mesmo dessa escuta, observação, diante de um cotidiano numa instituição coletiva. Legal. Bom, nada mais oportuno de vocês trazerem esses ares malagusianos para a nossa conversa, né? Que a gente fala tanto das múltiplas linguagens das crianças, e a gente só vai ser capaz de ouvir essas múltiplas linguagens se a gente também acionar esses 100 ouvidos, essas 100 orelhas. Eu penso, Thelma, que para a gente pensar na importância da escuta, talvez algo primordial seja primeiro a gente situar de que escuta a gente está falando e de que escuta também nós não estamos falando. Porque esse termo escuta, ele guarda, assim como outras palavras, como por exemplo a qualidade, né? Que a qualidade para abordagem malagusiana é uma coisa, para outro lugar de repente é diferente. O termo escuta ele também precisa ser localizado, situado, porque ele guarda distintas abordagens e significações. Então, é importante a gente situar primeiro, para pensar nisso, de que escuta nós estamos falando. Então, porque eu posso abordar pelo prisma da sociologia, da antropologia, da psicologia, da pedagogia, e mesmo dentro dessas áreas, dessas grandes áreas, a gente pode ter diferentes vertentes. Então, Thelma, acho que a primeira distinção que eu acho importante a gente fazer aqui na nossa conversa seria situar que a pesquisa que deu origem a esse livro aqui, da nossa conversa, e talvez aí também seja um dado importante, né, que esse livro é fruto de uma ampla pesquisa, esse é um dos frutos, depois, se der tempo, eu posso até contar um pouquinho desses antecedentes do livro, dessa pesquisa do doutorado que culminou no livro, mas tanto a pesquisa como o livro, então, eles situam a escuta, eles fazem a escolha por discutir e trabalhar a escuta no campo da pedagogia. Então, aí tem um recorte importante para situar, que a gente está falando, é uma pesquisa, é um livro que assume o campo da pedagogia como um locus de conhecimento importante. Então, a escuta vai ser abordada pelo viés da pedagogia das infâncias. Mas o que não significa que se feche nessa área, né, da pedagogia das infâncias. Eu gosto muito de um termo que o Morin usa, e que para mim faz muito sentido. Ele fala que nós temos que ser contrabandistas de saberes. Ou seja, a gente deve beber em diferentes fontes, em diferentes abordagens, distintos conhecimentos, fazer esse contrabando e até confronto, né, com saberes, porque isso não se dá de uma forma passiva. E a partir desse contrabando, a gente sim daí pensar numa contribuição situada, contextualizada. Então, a partir desse contrabando de saberes de diferentes áreas, a ideia é discutir a escuta para contribuir no campo da pedagogia das infâncias. Então, essa é uma questão importante. Outra premissa importante, Thelma, para a gente pensar, é que eu abordo no livro a escuta pelo paradigma da complexidade, que tem muito a ver com esse contrabando aí que eu estava dizendo. Complexidade no sentido mesmo original da palavra, né? Complexa, aquilo que foi tecido junto. Então, tentar olhar para a escuta e a educação de bebês e crianças pequenas, retomando essa complexidade do conhecimento, olhando para esse todo de uma forma mais integral, porque às vezes a gente fica discutindo algumas questões do ponto de vista individuais, e são questões macro, são questões que precisam de respostas de um coletivo, né? Respostas da sociedade como um todo. Então, é muito importante que a gente também olhe para a escuta por esse viés do paradigma da complexidade, tentando um conhecimento mais uno, mais inteiro, não fragmentado. Então, estou trazendo só essas premissas para ir situando de que escuta nos interessa aqui na pedagogia das miudezas e nessa pedagogia da escuta. Então, a gente está falando também de uma escuta que não é banal, não é trivial, que não se dá de forma esporádica. Isso é bem importante, porque esse também é uma linha que existe, mas a escuta
pela abordagem malagusiana, pela abordagem das pedagogias participativas, a gente está falando de uma escuta que ela é permanente, cotidiana. Ela não se restringe a um momento específico do dia, da rotina, do mês, da semana ou até do ano, né? Eu paro uma vez por ano para ouvir. Isso é possível, mas não é a escuta da pedagogia da escuta, que é o cerne das pedagogias participativas. Então, a gente está falando dessa escuta que se dá permanente cotidianamente, que é uma forma do profissional viver o cotidiano na educação infantil. É uma escuta que, como o Malaguzzi, como Tonucci, como Alfredo Oielos dizem, ela é uma ferramenta imprescindível para a profissionalidade docente. A gente está falando de uma escuta que ela seria o cerne das pedagogias participativas. Então, né, trazendo um pouquinho o que você pergunta, né, por que é importante a escuta? Porque a gente está falando de algo que é a matéria-prima básica, primordial, essencial, para a gente pensar em qualquer pedagogia de matriz participativa. E aqui eu uso esse termo trazendo muito o conceito da Júlia e do João Formosinho. Ah, que bonito, elas colocaram a capinha aí. A Júlia e o João Formosinho, eles usam, né, um conceito que é bem didático para a gente pensar isso, que eles falam que, historicamente, a pedagogia ela pode ser dividida em duas grandes vertentes. A linha das pedagogias transmissivas, e dentro delas, uma série de correntes, e uma vertente das pedagogias participativas, que também tem um guarda-chuva ali. Elas podem... Então, a abordagem malagusiana pode ser considerada uma pedagogia participativa, a pedagogia em participação em Portugal, a própria abordagem Pickler pode ser situada conceitualmente como uma abordagem participativa. E o que elas vão ter em comum, que é o que eu comecei a pesquisar, porque me interessava pensar outras possibilidades de educação que não as pedagogias transmissivas. Eu queria saber mais sobre esses outros modos participativos. E uma das coisas que eu fui descobrindo na pesquisa é que essas pedagogias participativas, por mais diferentes que fossem entre si na sua manifestação, o contexto político, cultural, econômico, embora com contextos tão diferentes, o que eu pude perceber? Que elas tinham algo em comum, que todas elas são pedagogias relacionais por excelência. Logo, a escuta era o cerne. Então, disso, a gente depreende uma coisa muito interessante e desafiadora, que é, se quisermos optar pelo caminho das pedagogias participativas, necessariamente a gente vai precisar compreender o que significa escuta. Não há como fazer pedagogias participativas sem compreender o papel da escuta. E aí eu estou falando de uma compreensão profissional mesmo da escuta, né? Se a gente está falando que a escuta não se dá espontaneamente, ela vai precisar de uma aprendizagem. Eu vou precisar sair do caminho do mero ouvir e para ir para o escutar, né? Enquanto ouvir, a gente tem essa distinção, né, conceitual básica, que é enquanto ouvir está ligado mais à questão auditiva, né, do nosso aparelho auditivo. A escuta, se a gente pegar a origem da palavra, escutare, já quer dizer ouvir com atenção, escutar com intenção. Então, para eu sair do ouvir para a escuta, tem uma travessia. E nessa travessia eu vou precisar de alguns conhecimentos essenciais, que é o que eu tenho chamado no livro dessa gramática da escuta, que é um conjunto de saberes, de conhecimentos, para nos ajudar nessa travessia. Esse conjunto de saberes, é importante eu dizer, eu não criei sozinha, e eu acho que aí é a grande potencial dessa gramática, Thelma, é que foi uma produção que envolveu muitas mãos, muitos olhares, de sujeitos grandes e pequenos. Então, por exemplo, para pensar essa gramática, eu fui conversar e fiquei tanto lá tive o privilégio, né, além da minha orientadora, a Sandra Záquia da USP, eu tive a supervisão estrangeira do Alfredo Oielos, que vocês conhecem tão bem, que está presente aí na Casa Diálogos. Ele me recebeu lá em Pamplona, na Espanha, fiquei com ele um tempo. Ele era gestor também, além de professor, é gestor do município, né,
lá eles têm uma educação pública, vamos dizer isso também, de 0 a 3, que eles se inspiram na abordagem malagusiana e na abordagem Pickler. Então, eu pude ver experiências, assim, lindas, revolucionárias de bebês participando, co-construindo o seu cotidiano. Então, fui recebida pela Júlia e pelo João em Portugal, que, inclusive, eles escrevem o prefácio, né, dessa obra. Então, além de eu falar com esses grandes especialistas, com pessoas já com grande tradição e acúmulo nessas pedagogias participativas, também no livro, para construir essa gramática, eu escutei, junto com o apoio, não sei se elas estão por aí, de um GT queridíssimo da Rede de São Paulo, Achadores das Infâncias, que foram essenciais também na coleta de dados. Nós ouvimos mais de 300 crianças, teve a contribuição de profissionais de 3 países, né, de São Paulo, da cidade, do país, de Brasil, então de Portugal, da Espanha. Então foi uma polifonia de vozes e diferentes conhecimentos para conseguir traduzir essa gramática, que não é algo acabado, mas é um ponto de partida. Assim. A ideia é que, a partir dessa gramática, isso seja um ponto de partida para os coletivos continuarem ampliando e trazendo outros saberes para esse conjunto de conhecimentos. Quanta potência, quantas camadas, quantos saberes você traz, escovando uma palavra. Aproveitando esse tema, esse verbo escovar, a Fabi é super fã de Manuel de Barros. E, com certeza, essa pergunta é uma pergunta muito dela, né? Que ler a sua obra é reencontrar-se com essas miudezas e desimportâncias tão bem colocadas por Manuel de Barros, né? Acho que é mais uma referência que a gente traz aqui. Esse poeta acompanhou, ela diz que toda a leitura, o tempo todo do livro, né, quando estava, e que cita que é preciso transver o mundo. Pensando nesse verbo transver, Fabi, qual é a sua pergunta? Acho que a Fabi está tentando perguntar. Você consegue, Fabi? O capítulo 5, né? Essa forma de transar o meu vídeo. Está cortando um pouquinho. Está cortando, Fabi. Eu tenho certeza que ela gostaria de falar muito com você sobre transver o mundo, sobre Manuel de Barros. E aí a gente deixa uma pergunta, né? Dentre essas falas, essas camadas, essas referências, e pensando também que transver o mundo com as crianças, haveria alguma dica que você daria? Acho que a Fabi, e vocês estão se referindo, eu começo o capítulo 5 com uma citação, né, do Manuel de Barros, que ele fala, vamos ver se eu lembro aqui também a citação, que ele fala que, ela está falando da conexão, que o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. E é preciso, então, transver o mundo. E daí eu trago essa discussão para pensar como as crianças já têm essa capacidade, né, de transver o mundo. O que seria transver o mundo? Seria olhar para o que o mundo é, mas também para o que o mundo pode ser. O que ele ainda não é, mas ele pode ser. Então, transver o mundo é necessário, e isso tem... Por que essa discussão com a pedagogia da escuta, né? Porque a gente está falando de uma pedagogia que ao escutar as crianças, a gente procura conhecer as crianças reais que estão na nossa frente, conhecer o contexto objetivo, concreto, situado que essas crianças estão, e a partir desta realidade, a gente pensa num projeto de transformação, um projeto coletivo de transformação, que envolve todos os sujeitos. Então, transver seria uma forma da gente pensar outras realidades. É um jeito de, primeiro, eu reconhecer esse mundo que eu estou, eu identificar com todos os condicionantes, e eu parto desse mundo, mas eu não me acostumo com esse mundo. Eu ouso pensar outras formas, outras possibilidades.
porque a gente tem, porque ouvir as crianças, e aí tem lugar que eu discuto das armadilhas da escuta, né? Porque quando a gente está falando da escuta autêntica, legítima, ela necessariamente é uma escuta que leva à transformação, e não somente à constatação. Senão ela vira um adorno, né? Algo que para enfeitar nossos portfólios, nossas documentações, as paredes. Essa não seria a escuta autêntica e legítima. A escuta leva à transformação, seja a transformação de ideias, de práticas, dos contextos, transformação dos grandes, dos pequenos. E é preciso que essa escuta leve à transformação, né? Porque educação é isso, né? O próprio sentido da educação é conduzir para fora, conduzir para outro lugar, para a gente avançar. Então, no final do livro, eu coloco um dicionário com verbetes feitos pelas crianças. Esse nem entrou na tese, esse entrou só no livro. E tem algumas expressões que ajudam a ilustrar assim, essa necessidade de mudança mesmo. Então, por exemplo, as crianças falam coisas muito poéticas, muito bonitas, né? Como desde você pergunta o que é amigo, eles falam, é quando você segura no braço do outro e fala, pode deitar, eu fico aqui com você. E tem questões muito difíceis que as crianças trazem, assim, como um menino de 5 anos fala, fome é quando meu pai fica sem trabalhar. A Lara, de 4 anos, diz que bebê, né? Ao dizer que era bebê, é quando a mãe dela ainda fazia carinho nela. O outro fala que é violência é quando se tem um filho. Então, vejam, quando a gente se propõe a escutar as crianças, a gente precisa fazer algo com isso que a gente escuta, né? E por isso esse convite da escuta levar à transformação. Mas é importante dizer aqui também, quando a gente fala da escuta de crianças, e o Malaguzzi dizia uma coisa interessante, ele falava assim, que a gente fala muito sobre as crianças, pouco com as crianças, e as escutamos menos ainda. Mas tem um outro lado da moeda que a gente pouco conversa, que é também o que as crianças escutam de nós, né? Sempre que a gente fala da escuta, a gente está falando do adulto para as crianças. É importante a gente fazer um movimento inverso também. O que será que os bebês e as crianças pequenas estão nos escutando? Qual é o recado que nós adultos, que a sociedade adultocêntrica tem passado para elas? Eu tive, inclusive, Thelma, nesse final de semana, não sei se as meninas vão estar por aí, tendo uma conversa muito bacana sobre isso com um grupo, e a gente voltou desde lá do útero, discutindo os saberes dos bebês desde o útero, o quanto que eles já se comunicam desde o útero e o quanto que eles já são silenciados também nos seus saberes desde esse momento inaugural do mundo, assim, o quanto esses saberes já vão sendo silenciados e isso só vai se reproduzindo nos outros espaços sociais. E aí a importância da gente olhar de novo para o bebê por esse paradigma da complexidade, a gente entender o contexto, por exemplo, do patriarcado, do papel da mulher, porque várias formas como a gente Espera aí que a Fabi está perguntando. É uma frase, uma fala que a gente tem muito na Diálogos, que trabalhar com crianças pequenas não pressupõe um adulto pequeno, um professor pequeno. Você concorda? Com certeza, né? Quando a gente fala da pedagogia das miudezas, na verdade, eu preciso, para celebrar a grandeza das crianças, eu preciso também desses profissionais grandes, né? Que essas miudezas que, na verdade, as crianças e os poetas conseguem ver que são as coisas que verdadeiramente importam, né? As coisas verdadeiramente importantes e essenciais. E a gente precisa ser muito grande para estar à altura dessas miudezas. O Korsak, como queiram, já falava isso, que a gente precisa se abaixar, olhar nos olhos da criança para estar da altura delas, né? A ideia das miudezas também é a gente celebrar essa grandeza da infância, que demanda também uma pedagogia à altura dessas crianças. A gente fala tanto dos saberes das crianças, então a gente precisa buscar pedagogias mais leais a esses saberes das crianças.
E aí, por isso que eu acredito muito no caminho das participativas como o caminho que mais se aproxima para a gente tentar dar conta desses saberes, de toda essa sabedoria infantil. E que, como eu dizia, assim, desde que elas chegam ao mundo, na gestação elas já estão participando. Se a gente permitir, elas já estão se comunicando, inclusive comunicam o melhor momento de nascer. E a gente vai silenciando, a gente não tem... Eu dei um exemplo que para mim é muito simbólico, que quando a gente, né, tem isso dos partos apressados e tudo mais, que a gente quer cortar o cordão umbilical o quanto antes, sendo que os estudos já mostraram que se eu deixar de 3 a 5 minutos, isso já vai fazer uma diferença para o resto da vida da criança, mas a gente não tem tempo, Thelma, de esperar, assim, 5 minutos. Então, quando eu falo o que as crianças estão ouvindo, a gente já está passando um recado, né? A gente já está dizendo para elas, olha, nós não temos tempo para o seu tempo. A gente não pode esperar nem 5 minutos. Nós não confiamos na sua sabedoria. Isso eu digo como sociedade, né? A sociedade como um todo precisa ainda aprender a ouvir as crianças. E esse silenciamento vai se reproduzindo em outras instituições. Mas uma coisa bacana da gente dizer aqui também, Thelma, para pensar junto, é que quando a gente fala de escuta de crianças, nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, a gente está falando de uma escuta que vai além da criança também, né? Ouvir a criança, e aí quando a gente fala, obviamente, a gente está falando de ouvir as suas múltiplas vozes, né? Não só a oralidade, por isso é possível ouvir os bebês, a gente está ouvindo o silêncio, o choro, os corpos, as brincadeiras, mas isso é uma parte da escuta, porque o conceito ampliado de escuta, a gente entende também, e no livro eu trago esse conceito mais ampliado, que a gente está falando da escuta também do contexto. Ouvir a criança também é ouvir o contexto em que ela está inserida, também é ouvir as materialidades, os espaços, as narrativas, é compreender, na verdade, que cultura pedagógica está instalada. Olhar para os instrumentos de gestão do cotidiano, que são aqueles cartazes, né, dos combinados, isso que é tão próprio da cultura brasileira, esses cartazes que tem. Tudo isso, olhar e investigar tudo isso, vai me dizer de que cultura pedagógica está instalada no cotidiano. E vai nos permitir, a gente começou a falar disso, né? Toda essa volta, né? O que é transver? Para eu pensar outras possibilidades, eu preciso reconhecer a minha realidade. Então, eu vou precisar fazer essa investigação do cotidiano. Eu preciso investigar o cotidiano. Então, eu vou fazer isso ouvindo a criança e todos esses outros aportes. Isso vai me dar elementos para eu compreender essa cultura pedagógica e eu pensar também como que eu organizo e planejo a transformação. E aí tem até um termo, né, que a gente usa, a gente está falando de uma investigação praxeológica, que não fica nem só naquilo que historicamente, às vezes, a pedagogia ficava só como uma área teórica, um campo das ideias, em outros momentos, como um campo aplicacionista de receitas. A investigação praxeológica, ela tenta reunir justamente assim, esse adensamento teórico, mas um conhecimento também que vem da praxis, para ajudar na prática, para ajudar no meu cotidiano. Então, ele retorna os profissionais, e aí a grandeza, né? Ele devolve a pedagogia da escuta, devolve não só para as crianças, devolve para os adultos esse lugar de fala, esse lugar de escuta, esse lugar de protagonismo. E a partir desse lugar que eu assumo, eu trago as escolas de educação infantil nessa pedagogia como esses laboratórios de investigação, onde vai se produzindo conhecimentos sobre as crianças, sobre os sujeitos, com as crianças, é mais importante, né? A gente produz junto com elas, e aí sim é possível a gente dar o passo seguinte, que é, para onde a gente quer chegar? Porque o Malaguzzi, estou trazendo bastante Malaguzzi inspirada, que vocês estão vindo de lá, porque o Malaguzzi já falava que os nossos discursos são enganosos, né, Thelma? E falava que se a gente fica só nos discursos, a gente avança pouco, porque se a gente está aqui, em tese, todo mundo vamos aqui, a gente concorda que a criança é sujeito de direitos. Qual é o grande passo que as pedagogias participativas, desses lugares que avançaram já bastante, qual foi a grande sacada deles?
toda a prática e discussão deles começou a partir do cotidiano, né? Dessa documentação do cotidiano, que vejam, a gente falou lá no início que a escuta é a matéria-prima. Então, eu tendo a escuta como matéria-prima, eu consigo, daí sim, fazer a documentação pedagógica, trabalho por projetos, todas as outras coisas vão ser decorrentes dessa escuta primeiro, né? Porque eu trabalho com formação de professores em quase 8 anos em São Paulo, assessorando a Secretaria de Educação, fazendo a formação em São Paulo, em diferentes municípios, e sempre me chegou muita demanda, assim, como que eu consigo fazer documentação, como que eu trabalho por projetos, e aí eu busco sempre falar, vamos dar um passo atrás, né? Porque a documentação, na verdade, ela vem tornar essa escuta visível. Se eu não tive a escuta, vai ser realmente muito difícil eu ter uma documentação pedagógica. Por isso que a gente, de novo, eu volto, a escuta é a matéria-prima. Tudo mais vai decorrer dessa escuta. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas. Não, mas estão colocando aqui observações importantes, e eu queria pegar esse gancho que você disse sobre a escuta. Em Régio, eles falaram agora, no último encontro, me chamou muito a atenção, e você vem reiterando isso, que antes da gente conceituar, antes da gente ficar achando que vai encontrar algo fechado, primeiro que você traz quantas fundamentações, quantos olhares, e é preciso primeiro a gente vivenciar, habitar. Habitar a escuta já é um grande exercício que a gente precisa fazer para poder compreender, porque quando eu habito algo, ela vai estar num contexto também muito de uma camada mais corpórea, uma camada mais próxima, uma camada possível de se colocar em jogo em relação ao outro, né? A gente saindo aqui do Loris Malaguzzi, dessa referência, e partindo para uma referência também de estudos, que é a Jamie Pickler, a gente tem a Leila Oliveira, que é uma super estudiosa, parceira da Diálogos, e a gente tem um e-book no nosso site que fala, né, sobre a importância também de confiarmos nas crianças. E pensando em tudo que você falou, existe um processo, né, e essa confiança sua na sua fala, com essa potência, nas referências, a gente sabe que foi colocado em jogo aí saberes e não saberes, e muito tempo. Um tempo que hoje a gente vive um tempo líquido, você precisou se debruçar sobre essa pesquisa e sobre essa potência de livro, né? Fala para a gente um pouquinho sobre o verbo confiar. Ao longo do seu processo e dessa pesquisa, né, dessa escrita, o quanto este verbo foi validado? Das referências com você, da sua relação com as crianças e de acreditar que essa miudeza a gente consegue enxergar potências, confiando também numa educação sensível. O que é para você e o que você vai contar para a gente desse conjugar? Confiar. Bom, acho que confiar foi desde o ponto de partida, né? A confiança nessa potência, nesses saberes desses bebês, dessas crianças, na potência também dos profissionais, na potência das famílias, que também têm muito a contribuir com nós da educação. Penso que a educação seja uma tarefa participativa por excelência. Então, não há como a gente pensar em educação sem pensar nessa participação desses diferentes sujeitos. Eu gosto muito, você deve ter reparado na etimologia das palavras, e esse confiar tem a ver com fiar, né? Fiar junto. Eu até brinco um pouco com isso, assim, falando que a gente precisa tecer uma nova roupa para a pedagogia, né? Não aquela roupa mais de tamanho único, como fazendo uma alegoria com que o João Formosinho falava, né? O João Formosinho fala que existe o currículo de tamanho único, que é que nem a roupa de tamanho único, que deveria servir para todo mundo, mas acaba não servindo para ninguém. A gente precisa pensar numa roupa da pedagogia que seja tecida por muitas vozes, por muitos sujeitos, e a gente precisa trazer para essa tessitura as vozes e os saberes dos bebês e das crianças pequenas, assim, é fundamental. E daí você pergunta, assim, acho que
do início ao fim da pesquisa, todos os dados em todos os lugares só confirmaram a potência, como a gente só tem a ganhar como campo da pedagogia, como profissional, como pessoa, como políticas públicas. O que as crianças têm a dizer podem nos ajudar tanto no micro, né, nas ações do cotidiano, como nas políticas públicas. Tem uma parte muito interessante, uma hora que eu comecei a categorizar as falas das crianças, eu parei e fiquei olhando assim, eu falei, gente, em São Paulo a gente tem um documento que chama Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, que é baseado nos indicadores nacionais, num amplo estudo, né, das dimensões de qualidade que são essenciais no Brasil para a gente pensar numa educação de qualidade, né, seriam os parâmetros básicos. E quando eu olhei para o que as crianças falaram a partir das vivências delas e falaram através das múltiplas linguagens, eu olhei, eles estavam falando de todas as dimensões de qualidade. Então, assim, às vezes que a gente pergunta por onde começar, né? Por onde começa o meu planejamento? E se a gente começasse ouvindo as crianças, né? Ouvindo o que elas têm a dizer, o que elas gostariam de aprender, o que elas gostariam de fazer. Nós fizemos esse exercício e surgiram coisas muito interessantes, assim, que a gente nem cogitava quando a gente perguntou para elas o que elas gostariam. Então, assim, confiança acho que é a base de tudo, Thelma, para a gente construir, fiar, né? Fiar junto, confiando essa nova pedagogia, mais leal às crianças, mais Muito leais. lindo. E a gente poder confiar também nos nossos saberes. E que lindo, Bruna, né? A sua confiança, a sua segurança, né? Nessa pesquisa que a gente tem agora, né? Hoje, lançado aqui, junto a Diálogos, o livro Pedagogia das Miudezas, Saberes Necessários a uma Pedagogia que Escuta. Bruna Ribeiro. Quem está perguntando aqui é se esse livro estará na Embalados. Quem quiser adquirir esse livro, ele vai ter um desconto na Pedro e João, pela Diálogos e Balados, de 20% de desconto do valor. Então, olha, já tem uma possibilidade, um voucher, né? Que vocês vão poder, então, até o dia 6 de maio, conseguir adquirir essa potência de material que carrega aí tempo, dedicação, confiança, escuta, créditos, referências de Bruna Ribeiro. Bruna, a gente começou falando que nós estávamos em 4 lugares, né? Pindamonhangaba, a Fabi em São Francisco, a Piti em Reggio Emília e você em Cotia. Nós não estamos vendo as 2 meninas, mas é possível transver, sim, a alegria delas, né, junto a mim, junto a todos que estão também aqui escrevendo muitos comentários e fiando aí, né, tecendo para você falas dos encontros que estiveram com você, de que habitar a escuta é profundo e um desafio, é necessário desacelerar, falando também desse tempo que precisa ser outro, né? Que esse tempo líquido que a gente vive, cada vez mais nós estamos tendo que escutar para poder alterar as nossas buscas, os nossos olhares. Quero deixar aqui o agradecimento em nome da Diálogos, em nome da Fabi, que está aqui presente com a gente, a Piti, né? E de toda essa dedicação e trabalho que você trouxe hoje aí ao mundo em forma de um livro para a gente poder se escutar e para a gente aprender mais. Você é muito sabida, achei incrível ouvir e deu vontade, né, pessoal, de já querer o livro e a gente poder aprender. Bruna, a Michele está dizendo, né? Obrigada por sua rica contribuição. Tem gente que está dizendo que te conhece, tem gente do outro lado do Atlântico, então você já está lá. Acho que conseguimos oferecer uma noite e viver um momento de escuta, de muito saber. Gente, obrigada. Se você quiser agora fechar e mandar o seu recado, agradeço demais. Bom, só quero agradecer a todos e todas que, na verdade, as mãos, os saberes que ajudaram a construir esse livro. Não sei se elas estão por aí, mas também queria dizer que traz um relato de profissionais muito potentes. Tem a Dione,
a Margarida, que inclusive essas fotos lindas é de uma professora da rede chamada Margarida, que essas fotos dizem muito da essência do livro, dessas miudezas, né? Da importância da gente olhar para essas miudezas. Tem a Márcia. Potente, né? Essas imagens já. Já captou a essência, né, Thelma? Parabéns, Margarida, que lindo. E tem a Márcia, tem a Lorena e a Kitiene. E também um presente que eu recebi, Thelma. Não sei se alguém já recebeu o livro, sei que quem comprou na pré-venda recebeu. Tem as imagens que abrem os capítulos, que eu citei, né, que o prefácio é feito pelo professor João Formosinho, pela professora Júlia, mas eu preciso citar também e agradecer muito que o Cláudio Secon fez as ilustrações que abrem cada capítulo. Para quem não conhece, o Cláudio ilustrou os livros do Paulo Freire, aquele Cuidado Escola, ele fundou o Instituto Paulo Freire. Então, vejam que muitas mãos, muitos olhares de gente muito bacana. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que se juntou para a construção, para essa tessitura dessa pedagogia das miudezas. E tenho certeza que somos muitos os profissionais das miudezas. Assim, cada vez eu tenho mais certeza disso, Thelma, que somos muitos. Sim. Só estamos espalhados. Quando a gente juntar todo mundo... E que bom que estamos espalhados para que essas miudezas se tornem grande e possa os fios serem unidos aí, né? A palavra deste ano da Diálogos, que a gente escolhe todo ano, é referências. São várias aqui as falas trazendo para você, né? Um carinho, um afeto, e você trouxe aí vários nomes. Então, que essas referências em todos os lugares aí, por onde a gente está chegando, possa se multiplicar. Quem está perguntando, né? Essa gravação vai ficar lá no nosso canal, no blog da Diálogos a gente tem mais material, e não deixem de conseguir o voucher para vocês poderem ter aí o desconto e já conseguir o livro. Ó, a última mensagem é: adorei, muito bom te ouvir. Parabéns por mais essa conquista, um lançamento do livro que é um presente para nós, profissionais da educação. Com essa frase da Ana Maria Horn, eu deixo meu beijo a todos e muito obrigada por vocês estarem aqui junto a Diálogos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Bruna. Parabéns. Boa noite. Obrigada.